Aqui vou renovar novamente essa manilha minha. Essa manilha fica aqui bem na porta da casa. Então eu vou renovar ela novamente. É um lugar onde eu planto várias suculentinhas e planto. Tem 3 rosas do deserto também que eu plantei aqui. Elas são bem simplesinhas, bem bonitinhas. Mas hoje eu resolvi fazer uma mudança aqui. Então, qual vai ser a minha mudança aqui nessa manilha? Eu vou retirar essas 3 rosas do deserto que está aqui, porque elas é simples e elas têm vários galhos. Então eu quero fazer um enxerto nelas de simplesinha também. Só que é uma simplesinha bem bonitinha. Então eu vou retirar elas daqui, vou passar para um vaso. E assim que elas estiver bem pega, eu vou vir e fazer enxerto nelas. Porque elas têm vários galhos. E eu quero fazer 3 matrizes bem bonitas de só plantas simples. Só de flores simples. Então eu vou retirar elas daqui. Eu acho que elas não estão difíceis de tirar. Porque no dia que eu plantei elas, eu coloquei uma telha por baixo. Mais ou menos um palmo longe da raiz. Então eu acho que se elas não passou a raiz para baixo das telhas, tá fácil de arrancar. Então vou retirar as daqui, vou retirar todas essas suculentas que tá aqui, porque essa manilha aqui vai ficar uma manilha para gibifloras. Só vou plantar aqui suculenta e gibiflora. Então essas 3 rosas do deserto não vai ficar aqui mais. Eu vou retirar elas, vou passar para o vaso. Assim que elas pegarem, eu vou fazer o enxerto nelas. E a suculenta eu vou retirar. Vou pegar algumas mudas para mim plantar novamente. E vou dar uma limpada aqui. Então vou fazer aqui todo o serviço. E depois eu mostro para vocês como vai ficar. Aqui já tem 2 gibiflora plantadas aqui, 2 mudinhas de gibiflora. Uma é essa aqui, que é a Aquarius Red. E tem uma outra bem pequenininha aqui também, uma mudinha bem pequenininha, que é uma Magic Ball. Então, essas 2 vai ficar aqui. E eu vou dar uma arrumada aqui, pôr uma nova terra aqui, para mim plantar elas tudo de novo. As mudinhas que eu vou usar lá, né, na manilha são essas. São mudinhas que eu fiz das minhas plantas. Aí eu vou pegar, são bem pequenininha, mas elas estavam plantadas na cidade. Não estava gostando muito da terra de lá, parece. E eu acabei trazendo ela para cá. Essa aqui mesmo, ó, começou até a emitir raiz fora do lugar. Então, vou ver se ela presta, que parece que ela tá com podridão aqui, ó. Vou ver se eu consigo salvar ela. Essa aqui é uma Magic Ball também. Tem uma outra, outro pedacinho também de haste floral também, que eu vou plantar lá. Aqui eu tenho essa aqui também, que é a Línguas. Eu tava achando que ela não tava desenvolvendo na cidade. E acabei podando, fazendo uma poda nela, né? Que a parte da raiz, né, com o caule, eu deixei lá na cidade e trouxe só essa parte aqui para a roça. E essa também eu vou plantar lá. Essa aqui não tem identificação. Essa aqui é um Aquarius Red. Vou plantar lá também. Essa aqui é um limão Lemorose. Essa aqui é sangue de dragão. Essa não tem identificação, é uma híbrida sem identificação, mas bem bonita. Não sei o nome, né? Não tem identificação. E essa aqui também não tem identificação, mas é uma coloração bem rosada, bem bonita. Também é uma híbrida. Aí vou plantar essas plantinhas lá e vamos ver se elas vão desenvolver, né? Vamos esperar que vai dar certo. Então, vou lá preparar o canteiro e logo vem pra gente plantar elas.
Aqui eu vou começando retirando tudo que tá aqui. Ó, fiz esse arranjinho nessa latinha. Ó, tá ficando bonitinho. Mas tem poucos dias que eu plantei aqui. Olha, várias suculentinhas na mesma latinha. Aqui eu vou retirar. Essa aqui é uma crassula, mas tá bem defasada. Então vou retirar. Se tiver alguma mudinha que serve, vou colocando ali na vasilha. Se tiver alguma mudinha, ó, tá soltinho de tudo, ó. Se tiver alguma mudinha que serve, eu aproveito. Se não tiver, não, a gente joga fora. Ó, vou dar uma limpada aqui boa. Tem esse cacto. Deixa eu ver se dá pra mim retirar com as mãos. É capaz que eu não vou conseguir retirar. Tem espinho pra caramba. Dá uma desmanchada nele aqui. Pegar as mudinhas, que depois eu vou plantar as mudinhas também. Só que em outro lugar, né? Vou retirar daqui. Aqui vai ficar só suculenta e gibifloras. Ó, tem várias mudinhas. Dá pra fazer muita mudinha. E puxa daqui, puxa de lá e tá bem grudada. Já furei bastante aqui, mas a raiz tá bem enterrada. Tá difícil, já tá dando pra suar. Aí não tá fácil de arrancar não, pessoal. As raízes, eu acho que tá com bastante raiz pra baixo aqui, né? Grossa, ó. Balança, mas não solta, tá? Grudada. E eu não quero estragar as raízes. Então tá difícil de arrancar elas daqui. Elas estão bem enraizadas mesmo. Mais devagarzinho aqui a gente vai conseguir. Limpa daqui, limpa de lá. E vai liberando as raízes. Aqui, pessoal, o tamanho da menina. Olha como que tava de raiz para baixo. Olha, muita raiz mesmo. Foi difícil de arrancar para não estragar muitas raízes. Algumas deu uns feridinhos. Eu vou ter que passar uma cola antes de plantar. Olha como que tá de batata. Então vai dar uma matriz bem bonita. Olha. Essa outra aqui tava com os feridos. Olha. O qual eu vou ter que dar uma limpada para passar cola, né? Tirar tudo até ficar branquinho, depois passar cola. Eu vou ter que deixar ela secando pelo menos 3 dias antes de ser plantada novamente, olha. Essa outra aqui também foi bem difícil, estava bem trabalhosa para tirar ela do chão. Olha o tamanho das raízes que ela tá com ela. Bem grandona. Formato bem bonito, né? Então vai dar uma planta bem bonita. Olha, vai ter que levantar o caldex dela, vai dar muita raiz para ficar para fora, ó. Ela vai ficar bem grandona. Nesse lugar aqui, ela começou uma podridão. Ó, já praticamente recuperou também. Percebi que na terra onde ela estava plantada, estava cheio de cupim. Então pode ser efeito do cupim, né? Então eu vou ter que fazer um combate lá com o cupim, para depois eu renovar a minha manilha. Olha, mas estão todas três com a raiz bem bonita, né? Então, eu vou preparar elas, vou deixar uns 3 dias secando, antes de plantar novamente. Vou curar, né, os feridinhos, que acaba dando uns feridinhos, não tem como, né, a gente tirar sem dar uns feridinhos. As telhas de
que eu tinha colocado, né? Os pedaços de telha que eu tinha colocado no próximo, né? Para poder plantá-la por cima, para não deixar as raízes ir para a terra, né? Que estava embaixo, que a manilha é bem grandona, bem alta. Então, para não ficar com muita terra nas plantas, eu coloquei um pouco de terra dentro da manilha. Forrei com caco de telha, bem forradinho. E depois eu coloquei mais terra para depois plantar. Já tinha uns 2 anos que elas estavam plantadas nessa manilha. Pois elas arranjaram um jeitinho, levantaram as telhas com as raízes e passaram para o lado de baixo das telhas. E continuou enraizando. Então, por isso foi bem difícil, bem trabalhoso para tirar elas. Mas aqui agora eu vou ajeitar ela aqui, vou passar uma cola e vai ficar tudo bem. Deixar dar uma secada uns 3 dias e depois eu planto novamente. Agora eu vou renovar a minha manilha para me plantar as minhas gibifloras. Antes eu vou colocar alguma coisa lá para combater os cupim, senão vai vir comer as minhas gibiflora também. Aqui eu dei uma lavada nelas para ficar mais fácil da gente ver as feridas e os lugares que precisa de tratamento. Então eu lavei e vou agora tirar, né, as partes que tiver precisando de limpar e passar cola, deixar secar uns 3 dias para depois eu plantar novamente. Aqui eu não vou deixar no canal como que é que eu faço, porque eu já tenho vídeo aí no canal de como eu faço para mim cuidar das minhas rosas do deserto, né? Sobre raízes, sobre poda, né? Sobre enxerto, tudo eu tenho aí no canal. Então, vou fazer o tratamento com elas e daqui 3 dias eu volto a plantar elas novamente. Aqui eu coloquei um pouco de calcário na terra que já estava aqui dentro da manilha. Aí vou dar uma misturada. Depois de tudo bem misturado, eu coloquei mais um balde de terra. Aí vou acertar. E agora eu venho plantando as minhas plantinhas. Aqui agora eu vou vir plantando as minhas mudas. Essa aqui foi recém-podada, eu nem vou tirar tornar a cortar ela novamente não. Ela estava começando a enraizar. Eu só tirei ela porque eu ia arrancar as rosas do deserto, né? Aí eu resolvi arrancá-la também. Com a folha toda manchada de fungo, mas eu não vou arrancar essa folha. Olha, pintadinha, eu tô achando que é ruído de algum bichinho. Agora essa manchinha mais escura aqui é fungo. Mas eu não vou arrancar não, porque a muda tá pequena e serve para dar alimentação para as outras folhas, né? Para crescer a guia dela. Então, vou começar por ela. Vou plantar ela aqui. Essa é um aquário Redis.
Agora eu vou colocar aqui, sim, eu vou colocar línguas. Não vou plantar muito perto não, porque são plantas que fica bem grandona, né? Então não pode ficar muito próximo não, senão atrapalha a outra crescer. Aí ao lado daquela eu vou plantar essa bonitinha aqui, que não tem identificação, deixando um espaço entre si também. Aí depois daquela eu vou colocar essa também. Essa aqui não tem identificação também, ou é a sangue de dragão? Não, a sangue de dragão é essa aqui. Então vou colocar a sangue de dragão. Tá bem pequenininha. São mais muda pequenininha, né? Porque minhas plantas eu quase perdi elas todas. Agora nessa época de chuva. Vou plantar mais pra cá por causa das galinhas. Senão elas socam o bico pela tela e ainda puxa, né, a mudinha. Essa aqui é outra Aquarius Red. Vou colocar ela por aqui sim. Essa é uma híbrida, não tem identificação. Vou colocar ela aqui sim. Essa é a Magic Ball. Ela tá com meio estragadinha aqui, mas ela já começou a emitir raízes por aqui, então não vou mexer nela não, vou colocar desse jeito. Se ela pegar, pegou, se ela não pegar, não pegou. Então vou colocar ela aqui mais pro meio. Essa é a limão rosé, ou limão rose, né? Cada um conhece ela por um nome, eu conheço por limão rosé. Então vou colocar ela por aqui. Mas já vi as colegas aí do YouTube falando limão rosé. Limão rosé. Eu não consigo falar esse nome não, gente. Então eu falo limão rosé. Mais fácil. Olha, pessoal, ficou bonitinho a minha planta. Ó, eu acho que a hora que crescer vai ficar muito top aqui. Lindo, lindo, lindo. São plantas lindas, né? Que as gibiflora são umas plantas bem bonitas. Na hora que elas crescem, elas ficam grandona, bem repolhuda, parecendo um pé de alface, bem grandão. Então agora eu vou trazer um carvãozinho e vou colocar entre elas para tampar um pouco a terra, né? Para a terra conservar um pouco molhada. E o carvão também é oxigênio, né? Para as plantas. Então vou trazer e vou colocar aqui. E é isso, pessoal. Esse é meu vídeo de hoje. Forte abraço a todos, meus agradecimentos. Dizer para vocês sempre será bem-vindo, Cantinho da Cleo. Se você gostou, comente, compartilhe, deixa o like. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.